Ai, Ela que não legal. consegue. Ela não consegue virar a chave. Ela vira a chave quando ela abraça. O poder do Entende? abraço. Para ela é isso que funciona. O toque funciona para Angelina. E Aham. muitas vezes quando a criança está agitada mesmo, se a gente assim, ó, vai na direção dela e abraça, simplesmente abraça. Isso, Não é o forte para segurar, é o isso. firme para envolver. Entende? Não é apertar, mas estar ali. Isso faz muita diferença. Faz. Isso funciona, eu falo que é uma das estratégias que eu falo para as mães, gente, quando a criança está fazendo birra, eu falei, experimenta usar o poder do abraço, é uma coisa muito fácil que você pode fazer ali na hora, é uma coisa de graça. Eu até conto a história da Agatha, que a Agatha, né, a minha filhinha do meio, teve um dia que ela estava do nada, ela começou a chorar e fazer birra, não sei mais o quê. Aí na época eu estava estudando, né, sobre a disciplina positiva, eu falei assim, vou ver se essa estratégia funciona. Aí eu cheguei lá, olhei assim, parei pra frente dela, me abaixei e falei assim, Agatha, vem aqui dar um abraço na mamãe. Aí ela ficou olhando assim pra mim, continuou chorando do mesmo jeito. E aí eu abaixei, olhei dentro dos olhos, ela falou assim, Agatha, mamãe precisa de um abraço, se eu tô precisando de um abraço, vem dar um abraço na mamãe. Aí ela Uhum, ficou olhando assim, meio desconfiada, só que eu fiquei insistindo tanto, ela veio, abraçou, deitou no meu ombro, chorou, ficou chorando um minuto, passou. E eu falei assim, gente, não é que uhum. funciona mesmo? Aí a partir daí, fui ensinando essa estratégia do abraço para um monte de mamãe, um monte de mamãe que tá aqui na live, que já fez com os filhos e que deu certo, e que, Cláudia, que legal, uma coisa tão fácil, tão simples de fazer, que realmente funciona. E E funciona mesmo, funciona. né? E funciona. Nós temos células que só respondem ao carinho no nosso corpo, células nervosas, olha disso. Elas são específicas para o toque do carinho. Não respondem a mais nenhum outro tipo de estímulo. E carinho faz bem para a nossa saúde. Vamos. Literalmente acalma o coração. Diz que o outro ainda se importa comigo, que eu sou especial para o outro, apesar do que eu fiz, porque não é a criança que é errada. Não é contra a criança. Foi o ato dela é que não foi Isso. correto. E a gente precisa conseguir separar isso até na fala. Não é assim, ai, que coisa feia, só o que coisa feia, talvez ela não entenda. Você fala assim, Rotular as crianças, né? Muitos pais rotulam a sim, criança. Ai, que menino levado, ai, que menino chato, ai, que menino, né, levado. Então, você vai rotulando a criança até que a criança vai interiorizando, né, aquela palavra negativa, né? e aí nós vamos crescendo cheios mesmo de preconceitos conosco mesmos. Então, eu não vou fazer porque eu não dou conta. Quando eu falo em público, eu não consigo. Entende? E Uhum. aí, quando nós olhamos, é o que eu gosto muito de falar, e eu falo lá no meu livro, que nós todos nascemos com características que vão se tornar qualidades ou defeitos de acordo com o que foram trabalhadas em nós. Verdade. Doutora Rosana, acho que nosso tempo está quase acabando já. Eu queria que você falasse assim, como que você encoraja a Angelina? Dê exemplos aqui para a gente, né? Porque tem muitas mães aqui na live, daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, mas dê exemplos para a gente, como que você encoraja a sua filha Angelina, que é uma fofura, que a gente ama ver os vídeos dela. E... Ela é mesmo. Primeiro, eu tento, pelo menos, valorizar o indivíduo que ela é, no sentido não de colocá-la no centro do universo. Vossa Majestade é Angelina, de jeito nenhum. Mas como que eu valorizo a Angelina até? No sentido de acreditar que ela é capaz de entender as coisas que eu ensino para ela. Eu nunca falei com a Angelina com a voz de criança, porque isso é um desejo, é uma necessidade dos pais de se infantilizar. Não é da criança, a gente gosta de falar igual criança, né? é, Então, eu nunca assim, talvez seja diferente do que as pessoas acreditam, talvez algumas linhas de educação, mas eu nunca escolhi palavras simples para falar com a Angelina. Eu sempre falei palavras muito difíceis com ela, como eu falo com adultos, sempre uhum, foi. Então, ela tem um vocabulário extenso, ela tem vocabulário de adulto, assim, das palavras rebuscadas até que ela usa, mas por conta de. Eu nunca falei assim, não vou falar porque ela não vai entender. uhum, E toda vez que ela não entendia uma palavra, ela me perguntava o que pergunta. significava aquilo. Por exemplo, eu explico as coisas para ela. Até uma dica para quem tem filho e vai para a igreja e a criança às vezes não fica quieta e etc. Né? O que eu sempre gostei de fazer com a Angelina? Deixá-la no meu colo. Desde 1 aninho, 2 aninhos, sempre foi assim.
E aí, por exemplo, chegou na hora da pregação, da ministração do adulto lá. Eu, assim, no colo dela, falei assim, filha, a mamãe vai traduzir para você tudo que está sendo dito. Que legal. Então, eu sempre contei todo o sermão, toda a palavra para ela, numa linguagem que ela pudesse entender. Uhum. Então, ela sabia que aquele culto, ela sempre soube que aquele culto também era para ela. Ai, que Entende? bom. E que ela era Ótima capaz de dica. entender. Então, assim, eu sempre mantive a Angelina na igreja. Porque agora chegou a história, uma história muito diferente, ou uma história que ela conhecia, mas que ia ser contada de uma forma diferente que a gente ia aprender juntas, por exemplo. Entende? Então, isso para mim sempre funcionou muito. A ideia de valorizar o que ela sabe fazer. Não é o que eu quero que ela faça, Uhum. do jeito que eu quero que ela faça. Por exemplo, ela vai cantar uma música na próxima vez que eu pregar, né? E aí, ontem à noite mesmo, eu falei assim: ai, filha, eu queria muito que você ensaiasse essa música, uma música nova que a gente conheceu agora, para você cantar da próxima vez que a mamãe for falar. E eu falei assim para ela, aí eu expliquei para ela, sabe sobre o que a mamãe vai falar? Que vai ser sobre a morte de João Batista. E eu falei Uhum. assim, e por que que a mamãe pensa nessa música? E contei para ela o porquê da história de João Batista que eu quero falar. E Uhum. por que que aquela música tinha a ver. Então, eu acho que uma forma é inserir a criança no contexto não do adulto, no sentido que pode dar opinião de tudo, pode decidir tudo, mas trazer sentido para a vida. Uhum. Trazer sentido, é, trazer leveza para algumas coisas que, por exemplo, eu percebi quando a Angelina tinha uns 2, 3 aninhos, que quando nós estávamos indo para o aeroporto e eu estava corrida, com medo de perder um voo, arrastando ela, arrastando mala, arrastando tudo, aquilo me deixava muito agitada, muito agitada. E eu percebia que ela ficava agitada. Ficava. É Aí eu verdade. falei assim, não, eu preciso mudar essa estratégia. Aí eu comecei a falar assim, filha, tem dias no aeroporto que a gente vai ter que correr. Vai ser maratona, para ver quem Isso. corre mais, eu ou você. Mas não é sempre Legal. não, é só de vez em quando que isso vai acontecer. E aí ela fala assim, mãe, hoje é dia da maratona, hoje não precisa, filha. E aí aquilo que era muito tenso para mim, passava para ela uma tensão. É E eu verdade. tentei transformar isso de forma lúdica, de forma leve. Então, eu acho que assim, é, Olha, é doutora ter a Rosana, paciência, rotina. eu Rotina é passei muito isso. Eu importante, passei né? isso ano passado com homeschooling. Homeschooling as 3 crianças, meu Deus. Eu quase surtei, mas eu falei assim, gente, não vai dar certo esse comportamento que a gente está tendo, eu preciso mudar. Então, eu comecei também a questão da forma lúdica, comecei a Uhum. ajudar mais as minhas crianças a fazer pausa, a rotina, tá tudo ali já separado. E aí também de fazer brincadeira, a gente tinha os intervalos, agora no intervalo, o que, que vocês querem fazer? Vamos, a mamãe vai brincar com vocês. Então, eles acabaram gostando mais do homeschooling, porque ia estar ali interagindo com eles, né? Uhum. Mas assim, não é fácil, homeschooling não é fácil. Não é fácil. E algo que eu tento, claro, né? Para todo não existe um sim. Em que sentido? Ela não pode ficar no celular. Muitas vezes a gente faz isso no carro. Uhum. Não, não pode, mas a gente pode brincar os três juntos de o que é o que é. Uhum. Entende? Legal. Porque a gente também não pode tirar algo da criança e não colocar nada no lugar, porque a criança é da ação. Não, vocês não vão brincar de luta entre vocês, sei lá, qualquer coisa que você não quer que a criança faça naquele momento. Mas o que que ela pode fazer? Isso. Deu uma outra alternativa, né, para a criança. Sim, sim. A gente deve E expor. aí, eu penso que a gente tem que conhecer a nossa criança, sim. E isso é uma tarefa que ela não vem pronta. A gente não tem ali uma tabelinha, mas é prestar atenção mesmo no Isso. que encoraja, no que desanima, entende? Eu vejo, por exemplo, à noite que eu não consigo colocar a Angelina para dormir, porque eu estou, por exemplo, lá no lift e fica tarde, eu sei o quanto no outro dia ela sente a minha falta, Uhum. porque eu não a coloquei para dormir. E aí no outro dia eu sei que eu vou ter que acordá-la um pouquinho mais cedo para a gente ter um pouquinho mais de tempo juntas, para ela Uhum. matar a saudade, etc e tal. Então a gente vai conhecendo a criança. E nós vamos nos organizando, porque não é da noite para o dia e a gente sempre vai ter algo para melhorar. É Sempre uma verdade. angústia, sempre, sempre. Olha o que eu fiz hoje com a Angelina.
macarrão, ela estava almoçando macarrão. E aí o fio do macarrão estava muito grande e não estava cabendo na boca. E eu falei assim, E filha, ela tá banguelinha, né? olha só do que eu esqueci. Eu falei assim, filha, corta com a boca mesmo, corta com os dentes mesmo o macarrão. Mas eu não consigo. Eu falei assim, filha, você Tadinha. sempre conseguiu, filha, cortar. Aí depois eu lembrei que ela está Ela sem tá bangue- dente na frente, como que ela vai cortar? Eu vi o videozinho dela cantando, gente, que fofura. Não, hoje a minha Então, filhinha perdeu o dente. Eu não sei se você viu no início da live, ela estava mostrando toda feliz que perdeu o dente hoje. sim, e é uma fase que para eles, por exemplo, arrancar o dente pode ser algo que é muito É, traumático para eles. E aí a gente assim, que bobagem! Todo mundo perde dente. Não é a primeira vez que ela vai perder dente. isso. Nós estamos prometendo que um dente vai nascer no lugar, mas será que vai nascer mesmo? É Entende? algo novo para a criança, né? A gente tem que ter paciência, né? Não desdenhe a angústia do outro. Isso, Não é ali, ai, que dozinha. Mas não desdenhe, explique de novo. isso. Validar os Assegure. sentimentos, né? Aqui em casa, como eu tenho É. 3 crianças, eu não faço comparação, né, na frente deles, mas eu sei a diferença, a personalidade de Uhum. cada um, sabe? E aí eu tenho uma que é mais, que assim, né, é mais difícil, assim, tudo. Então essa eu dou até mais atenção, porque ela precisa, né, que eu valide mais os sentimentos dela, sabe? Então acho que Uhum. das dicas que a gente pode dar também para as mães que têm, né, mais de um filho, para não evitar fazer comparação, né? Ah, o seu filho é mais, o seu irmão é mais inteligente, o seu irmão Uhum. é mais obediente, o seu irmão, né, sei lá, ajuda mais. Então, assim, não fazer comparações, não rotular as crianças, né? Porque isso pode ter um prejuízo na frente muito grande, um trauma, né? Que a criança vai carregar toda a fase adulta, né? Sem dúvida, e eu gosto de falar que as pessoas falam assim, não sei o que aconteceu, eu tratei de forma igual, eu eduquei igual a todos e, nossa, um se desviou por completo. Aí eu gosto de falar que talvez esse tenha sido o problema. Tratar de forma igual os que são diferentes. O amor, a gente ama todo mundo igual. Só que Todo cada mundo um igual. precisa. Ei, mas cada um precisa de uma educação diferente. É Isso. um que, por exemplo, como a Angelina, que precisa que você pare ali um minutinho para dar um abraço. Enquanto ela não abraçar, ela não acha que está tudo certo, que está tudo Uhum. resolvido. O outro precisa que você valide, por exemplo, como a fala mesmo. Apenas já está bom. Já Isso. tá bom, falou ok, está ok, entende? Então eu acho que esse entendimento, ele vem a partir também de uma, eu volto lá no início da nossa fala, com a nossa dedicação para a educação dos nossos filhos. O quanto isso faz parte da nossa lista de prioridades de verdade. É uma pergunta que eu Isso. faço para mim, sabe? A Angelina faz parte da minha prioridade ou se eu tenho que ler um artigo, ela vai ter que esperar. Aí depois eu acabo de ler o artigo, eu tenho que dar uma aula, e depois eu tenho que fazer alguma coisa em casa, entende? E se ela está da minha lista de prioridades, eu de fato estou tratando como prioridade, não é largar tudo e cuidar, mas ela está presente. E não Isso. o tempo que sobra estar com eles, porque eles também têm essa percepção. Não, então se a minha mãe está aqui porque ela já não tem mais nada para fazer, entende? E às vezes a gente faz muito disso. A gente sentou para conversar com eles. Qualquer pessoa que chamou a gente no WhatsApp, a gente já levanta e vai fazer e deixa a criança ali sozinha. Isso. Então isso também eu acho que é alguma coisa para a gente pensar, né? Isso. Eu falo que uma forma da gente encorajar as crianças é ser uma mãe, um pai presente, né? Porque a criança ela quer nossa atenção. Eu percebo isso, né? Às vezes os pais estão tão ocupados, eles estão preocupados em dar presente para as crianças, eles compram aquele monte de presente, mas ele não está ali presente para brincar com a criança. E a criança não quer só ganhar o brinquedo, ela quer que o pai esteja ali com ela para compartilhar aquele momento, né? E eu vejo isso aqui muito com as crianças. Às vezes, quando elas ganham o presente, elas até deixam o presente. Ela vai, mamãe, vem brincar comigo, quer brincar de outra coisa. Então, a criança não está nem importando com o presente, ela quer mesmo a presença ali da mãe e do pai. Então, assim, uma Sem das formas da dúvida. gente encorajar os nossos filhos é ser uma mãe e um pai presente, né? E reservar um tempo de qualidade para os filhos, né? E é tão Então, quem interessante trabalha porque muito,
Sim, Por exemplo, o e é meu tão marido, interessante. ele não tem esse tempo que eu tenho, né? Eu sou mãe tempo integral. O meu marido não, ele trabalha, né, no hospital e tudo. Mas o tempo que ele tem tempo de qualidade com as crianças. E eu acho isso formidável, sabe? Aquele tempo que ele tem, ele aproveita o máximo ali com as crianças e as crianças curtem e fica naquela felicidade quando o papai tá chegando. E é tão bonito ver quando o papai abre a porta, ele já chega correndo e dá aquele abraço. E a partir dali eles querem ficar só com o pai. Isso é maravilhoso, né? Sim, porque o que nós precisamos entender é que o tempo com a criança tem que ser exclusivo para ela naquele Isso, momento, a menos que seja uma emergência. Porque quando nós estamos numa reunião, a gente dá dedicação exclusiva para aquela reunião. Não é assim? isso. Quando nós estamos num curso, a dedicação é aquela atividade. E com a criança também precisa ser assim. Olha, eu desafio as mães nesta noite, desafio os pais. 20 minutos que você dedicar ali, olha, exclusivos para a criança, ela vai se sentir muito mais satisfeita do que horas e horas que você fica indo e vindo de outros compromissos para Verdade. dar uma olhadinha nela. Porque para ela, ela se coloca no lugar de que de fato ela é importante. Que naquela relação, ela também faz diferença para o outro e o outro também gosta da companhia dela. Não está ali só porque ficou puxando, vem brincar comigo, eu quero, e você já não aguenta mais essa criança pedindo, por isso que você sentou para brincar. Então, fácil não é, mas nós conseguimos Principalmente quando arranjar aqueles tempo dias que a para gente está tudo. cansado, né? Não é fácil, né? Mas aí a gente tem que lembrar, gente, é o meu filho, é a minha filha, cadê o amor ali de mãe? Eu falo assim, eu particularmente, eu sofri tanto para ser mãe, foi tão difícil para mim. Fiz fertilizações in vitro, não deu certo. Então, assim, a minha maternidade foi tão difícil eu conseguir ser mãe, que hoje em dia por mais difícil que às vezes seja, eu falo, gente, eu lutei tanto para ser mãe, eu quis tanto ser mãe, e eles são os mais precious filhos, são as minhas crianças preciosas. Então, assim, eu faço tudo por eles mesmo, por mais cansada que eu esteja, né? Mas eu sei que vai Sim, valer a pena, e eu já vejo, os meus filhos estão crescendo assim, e eles são bem educados, são amorosos, solidários, então isso não dá uma satisfação pra gente? Você vê a sem Angelina dúvida, crescendo no caminho do Senhor, solidária, né? Isso é uma sem realização dúvida. assim que a gente sente, né? E é tão interessante, né? Quando nós paramos para brincar com a criança, é o momento que ela fala dos sentimentos dela e da frustração. A Isso. criança fala no momento da brincadeira. Da Ela ali, brincadeira, do do desenho. desenho, é ali que ela representa como ela enxerga o pai e a mãe, até o relacionamento do pai e da mãe, como ela enxerga, Isso. como ela se enxerga nessas relações. E o legal é que quando nós sentamos para brincar com eles, no final a gente gosta. Eu, Com um dia desse, certeza. estava pintando com a Angelina. Gente, eu lembrei como é gostoso pintar mesmo. A gente Então, amava colorir na infância, é uma delícia. isso. Não, eu estava falando Desestressa. a questão do homeschooling, que foi estressante, mas depois eu aprendi a gostar de, assim, de estar ali, ajudando as minhas crianças a recortar, a colorir, a colar as coisas. Eu falei, gente, a gente acabou criando uma coisa assim, que foi gostosa, entendeu? A gente está ali fazendo o momento, e eles super felizes, a mamãe Sim. está ajudando. Agora, amanhã é Valentine's Day aqui para as crianças, né, aqui nos Uhum. Estados Unidos. Eu ajudei as crianças a escrever os cartãozinhos e elas ficam numa felicidade que a mamãe está ali ajudando, né? Então, isso ali é uma coisa tão prazerosa e eu fico feliz também de ver que eles estão felizes que eu estou ali ajudando, né? Então, isso é um prazer Sem tanto para mim dúvida. quanto para as crianças, né? Sem dúvida. E aí nós vamos descobrindo até quem somos nessa brincadeira. O quanto que nós temos paciência, o quanto que a gente tem muito para aprender com eles, a Isso, forma de pensar. E eu só posso dizer que nós temos muito para aprender como indivíduos mesmo, porque é ensinando que a gente aprende também. isso. Eu É falo que relem... eu aprendo muito mais com os meus filhos do que eu acho que eles estão aprendendo comigo. Eu falo, gente, como que a gente tem que aprender com as crianças, né? Principalmente a Sem questão dúvida. do perdoar, né? Eu falei assim, gente, a gente tem que aprender com as crianças a sinceridade, o perdão, né? A questão da empatia. As crianças são muito empáticas, né? Muito, e nós revisitamos a nossa infância. Quando nós estamos com Isso. a criança, a Angelina me perguntou como foi quando eu arranquei meu dente, porque ela estava nesse processo de arrancar dente, quando foi, e eu fiquei tentando lembrar, mas aí de um dente eu lembrei especificamente como foi, aí eu expliquei para ela como a vovó Beth arrancou o meu dente, Ah, aí ela teve coragem e falou assim, ai mamãe, então eu deixo você arrancar o meu dente como a vovó Beth arrancou o seu. ai, que legal. Entende? Então a Ah, gente cresce muito mesmo, né? E nós estamos contribuindo sim.
para a sociedade, estamos contribuindo para a nossa própria vida, sem dúvidas nenhuma. Com Quando nós certeza. temos um filho que, claro que quando eles crescem, eles decidem por eles. Mas a Mas eu nossa quero, parte a gente fez, né? O que a gente plantou ali com amor, com carinho, com sem dúvida, dedicação, fica aquela sementinha lá, né? sem dúvida, o que eu peço a Deus, além de que ela seja uma menina segundo o coração dele, etc., é que eu não tenha. Se alguma coisa desse errado, porque não vai dar, se alguma coisa desse errado, que eu não coloque a mão na cabeça e fale assim, nossa, bem que eu podia ter feito diferente aquilo que eu sabia que eu podia ter feito. Porque, na verdade, eu acredito muito assim, Deus completa aquilo que a gente não pode fazer. Ele é um Verdade. pai misericordioso. Mas assim, aquilo que a gente pode fazer e a gente não faz, é responsabilidade nossa. Com É certeza. responsabilidade nossa. Quando a gente está cansado demais para deitar e contar uma historinha para eles dormirem, mas vai para nossa cama e fica nas redes sociais. Será que é honesto? Será que é É. honesto? Então não fale que está cansada. Claro, nós temos o nosso tempo só para a gente. Não estou falando disso. Mas a gente não pode tentar justificar para a gente que o único motivo é porque nós estamos cansadas. Não pode ser. Então, não, eu sempre tenho em mente também que os filhos são heranças do Senhor, né? Depois ele vai cobrar da gente. O que que a gente fez com os filhos que Deus nos deu, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Se você não quer ter responsabilidade, não seja mãe, não seja pai, né? Porque Deus vai cobrar da gente. Então Sem por isso que dúvida. a gente tem que realmente dar uma educação melhor para os nossos filhos e tentar ser um pai e uma mãe melhor a cada dia. Doutora Rosana, nosso tempo já está acabando aqui. Eu não sei, tem muitas perguntas aqui, mas eu acho que nem vai dar tempo de responder, né? Eu queria que você deixasse então a mensagem final para as pessoas que participaram aqui da live. E desde já eu te agradeço de coração, eu estou muito emocionada, muito feliz, eu aguardei muito por essa live, você é uma pessoa maravilhosa e você é o grande exemplo, o quanto é importante encorajar uma criança, que sua mãe te encorajou, seu pai, e hoje você é essa pessoa formidável que inspira tantas pessoas, você é inspiração para mim e muitas mulheres. Obrigada, querida, por tanto carinho. Não mereço tanto. Merece sim. Mas algo que eu gosto muito de incutir isso na Angelina. Ela não é melhor e nem pior que os outros. Ela é única, ela tem o que contribuir para a vida dos outros, mas ela também tem muito para receber. E eu incentivo muito a Angelina a gratidão. Principalmente nos dias que a gente vive, eu falo para nós mesmo que moramos nos Estados Unidos, comprar um presente é muito mais fácil. Um brinquedo é muito tranquilo. Ai, Isso, quer uma LOL, vai lá e compra. Entende? bem mais Quer mais barato. massinha, quer mais massinha, não tem Vai na problema, loja vai de lá e um compra. dólar, tem. De US$ 1 e tem, né? E, e aí é o olhar mesmo para a vida que eles têm muitos privilégios, mesmo que não tenham, não estou falando do privilégio financeiro, não, do contrário, eu estou falando do privilégio da saúde, de ter amigos, de ir Isso, para a escola, de ter uma caminha para dormir. Dentro do contexto da criança, nós temos que desenvolver nelas a gratidão, para com não certeza. crescerem adultos ensimesmados. Porque quando a gente não agradece, eu não fiz, eu mereço. Tenho porque sou eu, entende? A gratidão coloca no nosso coração que foi um favor que nos fizeram, que aquilo eu não mereci, eu ganhei de Uhum. presente. Então eu penso que nos dias atuais é algo que nós precisamos colocar no coração dos nossos filhos. A gratidão. Amanhecer, Isso. agradecer. Eu faço com a Angelina isso todos os dias na hora de dormir. Quando eu oro com ela, depois, já ali deitadinha, tal, né, na cama, eu falo assim, Senhor, muito, muito obrigada, porque a maçã da Angelina estava tão doce hoje, do jeito que ela falou que estava doce. Senhor, olha, quando que a Angelina imaginava que hoje ela ia aprender mais uma palavra diferente? Olha, que a gente fez isso, fez aquilo, ela até conseguiu fazer tal coisa. Nossa, ela está conseguindo comer seus dentinhos da frente.
E aí a gente vai desenvolvendo a ideia de agradecer pelas pequenas coisas. Com Eu certeza. aprendi isso e, claro, cada vez eu quero fazer mais isso. Não é, eu aprendi um pouco disso com o meu pai, quando, pensa, ele com 4 filhas em casa, uma escadinha, né? E o meu irmão, mas o meu pai sempre falava isso pra gente, olha, quando lá na adolescência tinha algum menino que não funcionava muito bem da cabeça e gostava de mim, queria namorar comigo e tal. Aham. E aí eu falava assim, ai, eu não quero, imagina. Meu pai falou assim, filha, você não precisa gostar, não precisa querer, mas você tem que ficar muito feliz, porque alguém gostar da gente é raro. É verdade. Alguém querer a gente tão perto é raro. Hum. Então, agradeça. Não maltrate, ninguém é obrigado a gostar da gente. Elas escolhem gostar da gente. E aí, eu, por exemplo, todas as vezes que eu saio de um hotel, do quarto de um hotel, eu agradeço em voz alta. Eu falo assim, Senhor, muito obrigada por eu ter ficado aqui e aqui ter sido um lugar seguro para eu ficar. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. E nós precisamos cada vez mais sermos mais gratos. Eu falo mesmo lá no nosso Isso. programa Lift, todas as vezes que acaba o nosso encontro, eu agradeço a Deus por ter sido Nossa, eu mais uma também. É noite maravilhoso. significativa. Entende? Para mim é um privilégio vocês estarem ali comigo. É um privilégio para mim, porque vocês não precisariam estar ali. Entende? São Vocês encontros escolheram. abençoados. E vocês escolheram estar ali. Vocês não escolheram porque escolheram estar comigo por ser eu, entende? Não é nesse sentido. É uma forma de vocês mostrarem carinho por mim. E isso a gente precisa agradecer. A gente não é uma pessoa brilhante, extraordinária, que tudo que a gente toca é incrível, não. A gente só chega nos lugares, a gente só alcança pessoas porque elas são bondosas conosco. Eu O lembrei agora da mérito sua não é palestra que nosso. você fala sobre a humildade, né? Primeiro você tem que Uhum, aprender a servir as pessoas. Essa palestra sim, também ficou muito na minha cabeça, a questão da humildade. E é o que eu ensino para os meus filhos também, a questão, né, da gratidão, da humildade. A gente ensina para eles a importância do ser e não do ter. Porque eles, sem né, dúvida, eles são privilegiados, mas a gente ensina para eles a importância, o que é importante, sabe? Os valores que importam, sabe? Os sem princípios. dúvida, Isso é sem muito dúvida, importante, né? sem dúvida. Ai, doutora Rosana, você acha que dá tempo de responder algumas perguntas? Sim, eu creio que sim. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos Tem escolher umas muitas, 3 e vamos responder. tem muitas perguntas, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ver. Eu tenho que ativar agora, né? Deixa eu ver como que eu ativo as perguntas Isso. agora. É Peraí. só clicar aí bem no espaço dos comentários que você tem Ah, a tá, aqui de opção. novo? Tá, Isso, vai lá de novo. isso, agora apareceu. Acho que agora tá aparecendo. Isso, agora sim. Tá. Aí você ativou também alguns, Aqui a clica de pergunta, novo. ó, a Ó, pergunta clica da de novo. Mariana. Espera aí. Ah, Algumas pessoas mandaram na caixinha e aí, por exemplo, estão aparecendo bem no meu rosto. Se você fechar essa caixinha que tá tá, bem. fechou, né? Isso. Eu tinha visto uma pergunta aqui interessante que estava perguntando se você já deixou de encorajar. Eu acho que era a pergunta da Mariana Gambini. Se você. Perdi a pergunta aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se aparece. Olha, eu passando o dedo no meu como se eu pudesse controlar. O pessoal está dando duas lindas, live maravilhosa. O pessoal está elogiando a gente aqui, doutora Rosana. Ah, isso é bom, hein? Conheço a doutora Rosana, maravilhosa. Eu acho que as perguntas estavam bem lá no início. É só você rolar o dedo para É, baixo assim, ó, que elas voltam. Vamos responder umas 3 perguntinhas. isso. Está falando que live maravilhosa, obrigado Que pelas bom. palavras. Deixa eu ver. Noite de emoção, maravilha de encorajamento. Deixa eu ver das Como perguntas. ensinar o filho, olha, posso ler uma que eu vi aqui? Como Pode, ensinar o pode. filho no dia a dia a respeitar a diferença a partir do nosso comportamento. Quando eu, por exemplo, se você, por exemplo, né, para quem fez a pergunta, está dentro do carro, talvez conversando com o marido ou com uma amiga, nossa, você viu como fulano engordou?
Você viu como o cabelo da ciclana está esquisito? A Nossa, gente já não está respeitando a diferença. E aí, verdade. quando nós falamos de respeitar o diferente, seja por um transtorno, por uma debilidade física, seja pela cor da pele, aí fica discurso vazio. Fica discurso vazio. Porque quando eu tô assim, nossa, você viu? Eu já não estou respeitando o outro, né? Eu já não estou ensinando o respeito do diferente. Verdade. E a gente educa pelo exemplo, né? Então, Uhum. deixa eu ver. Você conseguiu ver mais alguma pergunta aqui, doutora? Não, como ensinar a gratidão e o sentimento de compaixão nas crianças? Penso que vem de nós mesmas essa ideia do quanto nós somos gratas. E isso é algo assim que eu tenho pedido muito, muito a Deus. Eu falo para Ele o tempo todo isso, Senhor, que a reclamação, a murmuração não esteja nos meus lábios o tempo todo. Nossa, como eu estou cansada. É, Nossa, ainda não terminei tudo. Nossa, que trânsito. Entende? E também é esse exercício mesmo de agradecer pelas coisas pequenas. isso. E agradecer, Senhor, muito obrigada, porque olha, o lençol tá cheirosinho para eu dormir. Jesus, obrigada pelo banho quente. Eu fico o tempo todo fazendo isso com a Angelina. Obrigada, Senhor, pelo banho quente de hoje, entende? Não, e aqui, olha, aqui tá tão frio que hoje as crianças nem tiveram aula, né? Aí eu falei assim, gente, e eu sinto muito frio. Aí eu falei, gente, mas eu não vou reclamar porque tá frio. Aí eu agradeci também, Deus, muito obrigada porque eu tenho uma casa quentinha, aqui dentro de casa tá quente, eu não preciso ir lá fora. Eu falei assim, muito obrigada porque ontem eu fui no supermercado, comprei leite, comprei as coisas que precisava, hoje eu não preciso sair. Então agradeci por estar dentro de casa, tá quentinho, não precisar sair lá fora, né? Antes eu ficava reclamando, nossa que frio, ai, sabe? Mas eu falei, não, vamos mudar, né? Sim. A perspectiva, Olha, né? duas perguntas que apareceram aqui. Como corrigir os meus erros que cometi lá quando os meus filhos eram criança e agora Uhum. são adolescentes? Eu penso que a gente começa a não ficar com a culpa. Você não vai voltar lá e vai corrigir. Mas você tem a possibilidade de hoje, aquilo que você fez, e de tentar fazer diferente. E filho, ele está muito à disposição para aceitar Para nos a nossa ouvir. mudança, para nos ouvir e etc. Então, primeiro é diminuir a culpa e olhar para si mesmo como alguém que de fato erra. Todos nós erramos, né? Nós viemos com a nossa carga emocional também. Com a educação, existem aquelas coisas que nos machucam mais, outras que nos desestabilizam mais, ok? Então, eu acho que isso é muito, muito importante para a gente pensar nas crianças. Tinha uma outra falando de. Oh, a outra pergunta eu esqueci. Deixa eu ver. Puxa vida, eu não vou lembrar. Vamos tentar pegar outra, porque era uma pergunta tão Pois interessante é, que eu tinha que visto foi também, era feita. interessante, eu perdi É, também. Deixa eu ver aqui na caixinha se tem. ó, fala sobre Ah, a preferência entre os filhos. Eu acho que essa preferência a gente não tem que ter. Tem aquele filho que funciona mais parecido com a gente, mas não isso. tem que ter. E o que ajuda a gente a regular isso até é o princípio. Sabe aquela ideia de que princípio a gente não negocia com o filho? O que a gente coloca ali que nessa casa isso nunca pode ou isso sempre pode, tem que ser para todo mundo. Uhum, Entende? E quando a gente escuta alguém falando de preferência, a gente tem que responder na hora. isso. Ai, olha, o seu irmãozinho nasceu, agora você vai perder o colo da sua mãe. Não, não vai perder não, Isso. tá? O colo da mamãe cabe em todos os filhos, É o que eu falo para os meus aqui, entende? que às vezes eles estão com ciúme, eu falo assim, vem cá, cabe todo mundo. Até, aí às vezes ela diz, não, o Noah já tá grande. Eu falo assim, não, mas o Noah também é o filhinho da mamãe, vem aqui. Cabe sempre os três no Sim, meu colo. sim, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Isso. Até, por exemplo, coisas que às vezes passam, talvez até batido mesmo, sem a gente perceber. É, Vamos falar que um filho faz aniversário em janeiro, como eu fiz. Janeiro é mês que se paga IPTU, IPVA, material de escola, tudo, e Nossa. todo mundo fica apertado, né? É, Financeiramente é um desafio. Aí o filho que nasce em janeiro não tem festa de aniversário ou ganha o presente mais mequetrefe. E os outros que fazem numa época melhor do ano ganham o aniversário e aquele de janeiro vai cantar parabéns junto.
Então, eu acho que dessas coisas a gente também tem que dar uma Tem que regulada, evitar, sabe? né? Então, eu acho que a gente pensa nisso e a preferir um filho tem muito a ver com a nossa saúde emocional. Talvez nós crescemos num lugar onde havia predileção e sem perceber a gente está fazendo igual. Fazendo igual, talvez assim, não. Na minha casa, os meninos eram melhor tratados. E aí, quando você tem os seus filhos, você vai tratar melhor as meninas. Porque você traz no seu coração de que a menina precisa ser melhor tratada, já que você não foi tão bem Eu vou tratada, até, doutora entende? Rosana, eu vou abrir um parênteses aqui, dar um exemplo aqui que aconteceu aqui em casa. Como eu tenho um menino e duas meninas. E aí você já é mais voltado para coisa de princesa, mais atividades de menina. Mas eu tenho um dia específico de ficar só com o Noah, de sair com ele, de fazer as atividades dele, as coisas que ele gosta. Para não falar assim, mas mamãe, você só tá só com as meninas? Não, Noah, porque geralmente, Uhum. elas têm mais, acaba tendo mais atividades. É balé, é ginástica, elas acabam tendo mais atividades que ele, mas aí, assim, eu tenho aquele tempinho reservado para o Noah. Eu já até falo para gente, hoje é dia de mamãe sair com o Noah. E ele fica numa Uhum. felicidade tão grande que ele tá vendo que eu tô importando ali com ele. Então, isso é muito importante, a gente fazer isso, não fazer preferência de filhos e dar atenção igual para todos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem Será mais que alguma dá pergunta? tempo? Eu acho que dá para a gente responder Pode. mais um. Olha, a Alane Josiane está perguntando aqui. Meu filho tem 5 anos e está agressivo comigo. Não sei mais o que fazer. Querida, a agressividade ela tem uma motivação, sempre. Uma criança ela não é agressiva por escolha. Ela tem uma angústia. Tenta descobrir Tem alguma quando foi que coisa que está começou essa causando, né? agressividade. Quando começou essa agressividade? Será que tem a ver com a fase do desenvolvimento? Vou ficar aqui, ó, para os comentários não ficarem no meu rosto. Será Deixa eu que tirar tem a já. ver, tá, joia? Será que tem a ver com a fase? Talvez nos 5 anos ali, olha, tem aquela percepção da. Ela tem a percepção da diferença dos gêneros. Ela percebe meninos e meninos, né? Falando da criança, mas eu sei que o seu é um menininho. Então, isso pode trazer uma agressividade quando percebe que meninos são diferentes de meninas. E o medo de se transformar em uma menina pode deixá-los agressivos, entendeu? Mudou alguma coisa na rotina? Mudou de cidade, de escola, ficou mais dentro de casa por conta da pandemia. O pai, a avó, nasceu um irmão. Perceba. E quando ele estiver muito agressivo, é a ideia mesmo de abaixar, abraçar e falar e perguntar para ele o que está acontecendo, meu filho. Em que a mamãe pode te ajudar? Eu estou preocupada com você. Tem alguma coisa que eu possa lhe fazer? Porque na maioria das vezes, quando a criança fica agressiva, a gente fica brava com a criança. Isso. Se controla, não faz. E aí ela vai cada vez guardando mais a angústia dela. Porque é a forma que muitas vezes ela tem de expressar angústia. Alguma criança que a maltratou, É. alguma coisa Talvez está sofrendo provavelmente bullying na aconteceu. escola, né? É, e às vezes é uma coisa que para os nossos olhos é tão simples, mas para a criança não é. É a boneca que criou a expectativa, não ganhou, os avós que viriam em casa e não vieram, entende? É ver os pais agitados, perceba o quanto você talvez esteja agitada. Porque às vezes nós estamos agitados e isso tira a criança do prumo dela também. Então, acho que tudo isso aí são perguntas que têm que ser feitas para começar a tentar entender o que está acontecendo. Então, gente, doutora Rosana, mais uma vez o meu agradecimento. Esperei demais por essa live. Eu tinha certeza que seria abençoada, como foi. Muito obrigada mesmo de coração. Muito obrigada por me inspirar a cada dia mais. E, ó, você está aqui no meu coração. Que Deus continue te abençoando sempre. Que você continue falando essas palavras inspiradoras para a gente. Tá bom? Obrigada, querida. Obrigada por todo o carinho. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua casa. O livro, né, Princesas Encaracoladas, que é lindo. Eu vou fazer uns stories da Angelina com o livro, porque ela se encantou, porque a Ai, que princesa é linda. encaracolada Ela é uma como princesa ela, né? encaracolada. Ela é, ela é. Então, que Deus te faça prosperar mesmo. Aqueles que me seguem, que não seguem My Precious Kid, aí está a Obrigada. oportunidade de vocês seguirem um conteúdo que é relevante e aprenderem muito também. Então, eu Muito que te bem. agradeço pelo convite de estar aqui, viu, querida?
E um agradecimento especial a todo mundo que participou da live. Hoje, tanta gente compartilhando, falando dessa live, que ia participar, e o pessoal está aqui com o maior carinho. Muito obrigada, gente, de coração. Vamos compartilhar essa live para as famílias, né? E vamos educar os nossos filhos com amor, com gentileza, com firmeza. Vamos colocar os nossos filhos, né, nas mãos do Senhor, né? E é isso, pode contar comigo, contar com a doutora Rosana, o Instagram dela é maravilhoso, as palestras dela, lá no YouTube eu já assisti praticamente todas as palestras dela, são maravilhosas. E se Deus quiser, esse ano a gente vai conhecer pessoalmente, eu vou te dar aquele abraço, viu? Ah, com certeza. E um abraço também para as meninas da comunidade Lift, né? Amo vocês também. São parceiras de vida agora, viu, doutora Rosana? Olha o que Com você proporcionou certeza. para a Que gente. coisa linda, que coisa linda. Isso, Beijo para todas as meninas também, todo mundo que nos acompanhou nessa noite e que vai assistir depois também. isso. Beijo. Beijo, gente. Fica Deus com Deus, abençoe. querida. Tchau, Tá, tchau. Deus também. Tchau.